Gente, eu trouxe essa maravilhosa doutora Ana Paula, neurologista, para falar se o Cheia de Graça realmente contagia as pessoas, se isso muda a vida das pessoas. Então agora, cientificamente, a gente vai saber tudo sobre a graça, sobre o riso, sobre ser feliz e se isso muda realmente a nossa vida. Obrigada por estar aqui! Tô tão feliz! E eu tô tão empolgada, gente, vocês não têm noção. Eu sei que aqui é o nosso programa Cheia de Graça e que eu não posso fugir das regras que minha diretora briga comigo. Mas é porque, assim, eu vim até a casa dela, ela super preparou, assim, uma comida maravilhosa. Eu tô tão assim que eu não sei nem... É pra ela não ir embora, pra ela voltar sempre, entendeu? É realmente pra ela mostrar o quanto a alegria é contagiante, o quanto a gente tem que ser cheia de graça, independente das circunstâncias. Então, muito, muito, muito obrigada por receber meu convite. Obrigada a você. Receber a Tá aqui em casa é uma alegria enorme, né? E toda a equipe da produção. Eu fiquei muito feliz com o convite de participar do teu programa, tá? Porque eu admiro muito o teu trabalho. E é um pouco aquilo que a gente estava conversando, né? Durante o nosso almoço. Que algumas pessoas podem achar que é sorte, né? A Thaisa tá aí bombando, explodindo e tal. E não é, né? A gente sabe o tanto que ela trabalhou, que ela batalhou e o tanto que ela fez. A questão do sorriso, o seu carro-chefe e acho que é por aí, assim. É muito trabalho e não é sorte não, pessoal. É muita dedicação e muito sorriso, né? Muito sorriso. E essa mulher também, gente, porque a gente tava conversando agora, antes de começar a gravação, e ela me contou muitas coisas que eu não sabia. E eu conheci a Ana Paula em algumas emissoras, né? E a gente já se conectou muito rapidamente, assim. Parecia que eu já conhecia ela há anos e ela a mesma coisa comigo. E a gente tem essa coisa da graça. Ela é muito, muito cheia de graça. Vocês vão entender? Vocês vão entender. Metida besta, né? Metida besta. Não tem nada disso. Você contagia o ambiente. Eu lembro que uma vez eu tava na Gazeta e aí ela olhou pra mim e fez assim, ó. Linda. Eu pensei, gente, não é comigo, né? Olhei, falei, nossa, é comigo! Aí eu... A gente engolia ela, sabe? E como a gente faz a diferença na vida das pessoas. Se a gente entendesse isso, a gente sairia de casa, viraria uma chavinha mesmo. Tipo, Exato. Hoje eu vou fazer o bem pra alguém. Madre Teresa de Calcutá tem um livro que ela fala assim, eu não permito que alguém saia da minha vida pior do que entrou. A gente tem que saber que a gente tá na vida das pessoas pra agregar. Então, se a pessoa não vai poder sair melhor, então que ela saia pelo menos igual, nunca pior. Então, assim, nunca deixa de dar um sorriso, tá estressado, não desconta no outro. E é por isso que a doutora Ana Paula tá aqui. Doutora Ana Paula, Ai, ela me chama de doutora Ana Paula, Ai, meu gente, Deus. Eu falo, cadê? Onde é que tá? É igual ela quando fala famosa. Eu falo, peraí, que eu vou achar essa mulher maravilhosa, deve estar Onde é que chegando tá? aí. E eu queria que você falasse sobre isso. Como a graça faz parte da sua vida e desde sempre. Você pincelasse um pouquinho para depois a gente entrar na parte científica. Então conta a sua história para as pessoas conhecerem você e já sigam essa mulher maravilhosa porque ela dá várias dicas. Ela é neurologista e, gente, ela tem um conteúdo... Vamos lá que vocês vão saber. Ah, imagina. Comece, minha É princesa. assim, né? Tava aqui contando pra Thaisa um pouquinho da minha história. Então, eu desde pequena sempre tive um pouco essa coisa meio artística, sabe? De querer, Totalmente artística. de querer fazer, né, teatro, propaganda e tal. E fiz algumas coisas na TV e tudo. E eu nunca soube, assim, se eu queria ser atriz ou se eu queria ser médica. Na verdade, eu queria ser as duas coisas, sabe? E aí fui fazendo alguns programas, algumas coisas e tal, e um momento da vida, assim, meu pai me deu um checkmate, assim, ele falou, olha, e aí, você vai ser médico ou você vai ser artista, né? Me dando uma certa liberdade, entre aspas, para escolher, mas com uma fala um pouquinho já viciada pro lado da medicina, porque ele é médico, né? Pois é. E aí, enfim, eu resolvi ser médica e abandonar um pouquinho essa coisa minha do lado artístico. E com isso, eu confesso que eu meio que enterrei um pouco essa coisa, dessa coisa mais solta, da liberdade, do sorriso, do palco, né? Que era uma coisa que eu gostava muito. Eu matava um pouquinho a vontade ainda no balé, porque eu faço balé, né? E não sei Você se faz você ainda? sabe, eu voltei pro balé. A gente pois é! A gente tá falando isso hoje, que a minha irmã ama balé. Meu Deus, tá brincando? Pois é, então eu me formei no balé clássico, então assim, eu parei de fazer as coisas de artista, né, de teatro e tal, não sei o que, mas continuei no balé. Então eu me satisfazia enquanto artista no balé. Aí fiz até os 18 anos e tal. E aí foi para parte do estudo, onde mergulhando no estudo para ser médica, é uma coisa totalmente, né, exige uma dedicação muito grande, tem uma rigidez e tudo. E aí eu fui deixando um pouco essa coisa do sorriso, dessa coisa mais solta de lado, para mergulhar na área científica.
Que também é uma coisa que eu gosto muito de cuidar do outro, gosto muito de estar próximo, de saber que eu modifiquei a vida de alguém de alguma forma. E aí me formei médica e entrei em neurologia. E fui fazer neurologia no Hospital das Clínicas, da USP, né? Que é uma super referência, quem é de São Paulo sabe, que todo médico que trabalha, meu Deus, fica assim, ó. Pois é, então assim, eu estudei 2 anos para poder passar na residência, né? Acho que seu sogro, né? Sim. Também tem uma história na USP, no HC, uma história Ele importante. foi médico titular também e professor, enfim, super referência. Se você colocar lá Dalto Chamoni, já aparece várias coisas dele. Hematologista, pois é. Então a gente sabe que o HC tem um peso, né? Então assim, não combinava nada no HC, um médico do HC fazendo coisas artísticas, assim, né? Meio que você tem que escolher um caminho, né? E eu fui para o HC e lá eu fui muito feliz, eu estudei muito, realmente é uma neurologia que é referência no país e em alguns países do mundo. E aí, eu durante muito tempo deixei essa minha parte artística de lado, até que há 2 anos atrás eu voltei a ficar um pouco mais solta e a entender que eu poderia de alguma forma juntar essas duas coisas, né? E fazer... Que é o seu jeito, e não te cortando, mas porque é muito importante, porque esses 2 anos que você ficou tirando essa alegria, não tirando, mas você só deixou ela assim mais abafadinha. Como que foi? Você ficou feliz ou você era uma pessoa triste? Era uma coisa meio automática, né? O trabalho ele não me proporcionava tanta alegria e tanto prazer quanto hoje, né? Porque você não estava na sua essência, a importância da gente ser quem a gente é. Exatamente, Thaís. Isso a gente já conseguiu conversar algumas vezes, né? Como é importante quando a gente consegue descobrir nosso talento, né? Nosso talento natural e juntar com outras coisas que a gente também sabe fazer, que a gente também se preparou, estudou e fazer da melhor forma possível, né? Então hoje eu me sinto muito mais realizada, porque aí eu juntei a coisa de rede social, de fazer as lives, de ir nos programas de TV, e hoje eu consigo me comunicar com as pessoas que estão em casa, conseguir expandir o meu trabalho, porque hoje pessoas que talvez não tivessem acesso a um neurologista, eu converso nas redes sociais, direct e tal, através do YouTube, e quando eu vou na televisão também, acabo tendo esse retorno, e é muito legal. E no meu próprio consultório também, porque me deixou mais solta. Então hoje, quando eu atendo um paciente no consultório, eu acho que eu acabo tendo uma postura também diferente. Então, voltando à história do balé, as meninas, elas quiseram... Eu tenho 2 filhas gêmeas, né? Lindas, maravilhosas, gente. A Gabi e a Fefe. E quando elas estavam com 6 aninhos, mamãe, a gente quer fazer balé. Aí eu falei, então, vou levar vocês para fazer balé na escola que eu me formei, né? E cheguei lá e tinha uma turma de bailarinas das velhas, que a gente chama as jurássicas. E aí, era no mesmo horário e tal. Eu falei, não, peraí, é muito bom para ser verdade, né? Eu tava precisando retomar uma atividade física e tal. Não é que eu voltei a dançar balé? Me apresentei no Teatro Alfa. Com apresentação e tudo mais? Tudo mais. E por que nunca me chamou? Se trate de me Amor, chamar, hein? esse ano, se Deus quiser, vai ter de novo e você vai, com que certeza. Delícia. E lá no balé eu me realizo de novo, porque além da gente ter uma turma que é divertidíssima, obviamente que a gente não consegue fazer as coisas que a gente fazia anos atrás, mas é muito gostoso e aí... Cada vez que toca aquelas músicas e a gente tenta fazer algo parecido com o balé clássico, é muito legal. Que delícia! E ó, ela fala com um sorrisão no rosto. Como é importante isso, né, gente? E eu vou te chamar de doutora Ana, só para as pessoas reforçarem o quanto você é maravilhosa, estudada. Mas vocês sabem que eu chamo de Ana, né? Ana mesmo. É Ana, pessoal. Mas eu queria saber, assim, quando que você entendeu que a medicina não precisava ser levada... Então, a sério. Então, e isso é uma palavra que eu passei muito por isso na minha vida. Eu até queria dar essa pincelada para que as pessoas que estejam assistindo a gente entendam que, gente, não deixem ninguém falar para vocês assim, você não tá levando a coisa séria porque você tá rindo. Há uma coisa muito diferente, né? É muito... Como eu posso dizer? Uma linha tênue? Sim. Porque você, ao mesmo tempo que você tá levando graça, você é feliz, você é engraçado. Isso não significa que você não tenha responsabilidade. Então, são coisas completamente diferentes. Por que a doutora Ana Paula tinha que ser séria no trabalho dela? Só porque ela é médica? Quem disse que por ela ser médica, ela tem que seguir um padrão? Que padrão? Quem colocou esse padrão? Então, são questões que a gente sempre fica... O quê? A gente tem que se questionar muitas vezes. Quem falou que tem que ser assim? Ela sabe o quanto eu passei por coisas de ser, né...
bombardeada mesmo de, você tem que dar uma segurada, isso, aquilo, porque o mundo sempre tenta colocar a gente dentro de uma caixinha, e eu sempre falo isso pra vocês, a importância da gente entender o nosso lugar no mundo, pra gente não se deixar levar pelo que os outros falam da gente. Então, a Ana, ela sabe quem ela é, então por isso que é importante você falar nesse momento, quando que você sentiu que você não precisava ser o que os outros falavam pra você ser. Eu acho que, assim, foi quando também eu me empoderei do tanto de conteúdo que eu já tinha, né? E eu já estava muito segura da profissional médica que eu era. E eu entendi que eu poderia, então, passar a trabalhar isso de uma forma mais leve. Porque logo que eu me formei, talvez eu não fosse capaz de fazer isso, sabe? Talvez eu fosse... porque a gente tem muito medo do julgamento, das pessoas, né? E toda vez que a gente sai um pouquinho... a gente é julgado, né? Exatamente. Porque você tá saindo fora daquele padrão que as pessoas... E eu fui colocaram. também, né? Fui chamada, assim, nas entrelinhas de... tá marqueteira, blogueirinha, não sei o quê, entendeu? E, enfim, as pessoas falam assim com um arzinho de... um sarcasmozinho, né? Então deixou de ser médica, agora é marqueteira? Não, eu sou uma baita de uma médica, porque não pode falar palavrão aqui, né? Senão eu falava, eu sou uma baita de uma médica, pode falar. Sou super estudada, né? Conheço todas as referências, eu sigo as evidências científicas, mas eu posso trabalhar isso de uma forma super leve, super suave, posso usar rede social, eu posso o que eu quiser, né? Exatamente. Eu posso o que eu quiser. Isso. Então, acho que é isso, assim, essa virada, e a partir daí, a minha vida profissional, ela... fez assim, você estava na sua essência. E eu acho que muitas vezes as pessoas não saem do lugar que elas estão justamente porque elas querem ser algo que os outros estão exigindo que elas sejam. E isso não dá certo, gente. A gente falou também aqui nos bastidores sobre o livro O Óbvio que a gente ignora, não é? Qual é o nome? Exatamente. Do Jacob Petrie, chama O Óbvio que Ignoramos, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre esse livro. É um livro que foi uma virada de chave na minha vida. Falei para a Thay e para o Júlio que eles têm que ler também, porque estava na minha cabeceira, agora está na cabeceira do Ricardo. A Fefe foi lá buscar, ela falou, não está na sua cabeceira. Eu falei, olha do outro lado, está na cabeceira de papai. Ela catou e já está na minha lista para eu ler também. Entendeu? Só não vou dar para a Thaís e para o Júlio levarem, porque o Ricardo está lendo. Mas é um livro interessantíssimo, onde ele fala justamente isso, que a gente precisa pegar o nosso talento, né? E trabalhá-lo de uma forma a nosso favor, né? Não ir contra a maré, essa coisa de, tá ultrapassado, esse negócio de ser muito felizinha, né? Você quer ser modelo, você tem um baita de um potencial. Mas isso não dá dinheiro, viu? Exatamente isso. Isso aí não tá legal, já tem muito no mercado. Mas você não é igual, exatamente, e você não é todo mundo, e você não é igual a outra pessoa, você vai ter sempre o seu jeito, porque nós temos coisas parecidas, né? Então eu sou parecida com você na questão de ser alegre e tal, mas ainda assim eu tenho o meu jeito de ser alegre, você tem o seu jeito de ser alegre. Então a gente tem que aproveitar essa coisa que Deus fez, que é tão único de cada um de nós, né? Não tem ninguém como você. E aí, gente, estou ansiosa, porque a gente tem muitas coisas para falar ainda, e eu queria que você me falasse sobre a alegria, cientificamente dizendo o quanto ser cheia de graça é importante. Então vamos voltar àquele momento que nos conectou, né? Eu acho que eu e a Thaís, a gente tem uma história muito legal, muito sui generis, assim, que a gente, sei lá, no terceiro encontro a gente era tipo melhor amiga, né? Exatamente. Tipo BFF. E isso foi a alegria que nos proporcionou, né? E tem estudos que falam que o sorriso e a alegria, ele une pessoas, né? Ele faz com que o outro se identifique e realmente reúne as pessoas com a mesma energia, tá? O que acontece? Quando a gente dá um sorriso, né, e tem uma coisa feliz, mesmo que lá no fundinho você não esteja tão 100% feliz, até porque esse negócio de 100% feliz, vamos combinar que, né, enfim, pouquíssimas vezes a gente tem... O famoso equilíbrio também, né, Ana? Que todo mundo fala, você precisa estar equilibrado na sua vida em todos os segmentos. Gente, a gente precisa também tomar cuidado com o que a gente escuta, porque às vezes a gente se cobra de coisas que não existem. Não tem equilíbrio. Você pode estar bem numa área, aí a outra vai estar um pouquinho... você vai ter que estar trabalhando, e são ciclos, são fases, tem fases e fases, porque se a gente entra nessa do equilíbrio ou do 100% feliz, nós somos seres humanos, a gente tá aqui pra gente ter altos e baixos, senão também que graça teria a vida? E a gente começa a se comparar, né? Exato. Eu vou falar, eu tenho, sei lá, 13 mil seguidores, nossa, Thaísa tá explodindo, tem mais de 100 mil seguidores, maravilha, meu Deus, eu tô...
A Thaisa vem aqui e fala, nossa, que apartamentão, eu quero uma varanda dessa, eu não tenho varanda. Né? A gente vai Aí procurar com outro. você se vai se colocando, você fala, eu falo, gente, eu quero ser magra igual essa mulher, pelo amor de Deus. Mas não, eu tenho a varanda dela, por que eu não tenho? ela quer minha varanda, eu quero esse corpo. Eu tenho 45 anos, ela tem 30. E aí, 33. Você entendeu? Então, é tudo muito particular. E o que as pessoas não veem é a sua história. Exato. O que a doutora Ana Paula fez pra ter a varanda dela grande? O que a Thaís? Não, mas é verdade. A gente tá sempre se comparando com o outro e isso é tão errado. A gente precisa se comparar com a gente, porque cada um tem a sua história. E aí você fala, nossa, mas eu batalho tanto. Por que a pessoa chegou lá e eu não? Você não sabe o que a pessoa fez, né? O quanto ela batalhou. A gente vê, eu falo isso sempre, a gente vê a pinga que a pessoa toma e não vê o tombo que ela leva. Né? É muito engraçado, você só vê a parte boa, porque, ninguém é tão íntimo seu a ponto de saber da sua vida. Exato. E a questão da alegria, o que acontece é o seguinte, quando a gente acaba dando um sorriso, estando alegre, e aí a gente tem a terapia do riso, a gente tem Pat Adams, né? Então, isso é cientificamente... O que seria o Pat Adams, só pra... Pat Adams, ele foi um médico, né, americano... Que tem até o filme, né? Isso, que desenvolveu uma técnica, né? Eu não sei se ele foi ou se ele é, eu não sei se ele está vivo ainda. E tem o Instituto Pat Adams, onde ele desenvolveu o tratamento da leucemia, e aí, depois da leucemia, ele acabou expandindo para outras doenças, com palhaços, com palhaçadas, com alegria, com música, né? E ele foi vendo que essas pessoas tratadas de uma forma leve, alegre, feliz, tinham uma melhor evolução. Baseado nisso, a partir daí começaram a ter vários estudos científicos tentando comprovar o papel do sorriso, da alegria na nossa saúde física e mental. Então, o que acontece, assim, de uma maneira que todo mundo possa entender? Quando a gente dá um sorriso, a gente acaba ativando o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema mais primitivo do cérebro, ligado às nossas emoções, e a gente vai liberar endorfina e serotonina, que são potentes neurotransmissores ligados às emoções. Esses neurotransmissores que todo mundo já ouviu falar, né, endorfina e serotonina... A gente fala que é o hormônio da alegria? E da felicidade. Hormônio da felicidade. Exatamente. O que ele vai fazer? Ele cai na corrente sanguínea, provocando uma série de alterações benéficas para o corpo. Então, primeira coisa, ocorre a redução do cortisol. Olha que interessante, porque o cortisol, todo mundo sabe que é o hormônio ruim do estresse, né? O cortisol aumenta a pressão arterial, o cortisol ele faz placa de gordura nas artérias, aumentando o risco de AVC. O cortisol faz a gente não dormir bem. Então, pensa só um mecanismo que limpa o cortisol. Maravilhoso, né? Nossa, deixa eu te fazer uma pergunta, não perde o seu raciocínio. Cortisol e corticoide tem alguma relação? Tem, total porque relação. É muito engraçado, você falou, eu falei, porque falam que esse remédio é tão ruim, né? A pessoa toma e fica mal. Tem relação? Então? Tem relação. Na verdade, o corticoide, né, ele é feito de uma forma artificial, né, farmacológica, tá? Para imitar um pouco aquilo que o cortisol faz, mas no sentido de potencializar, melhorar os problemas inflamatórios do corpo. Então, a gente toma corticoide quando a gente está com muita dor no corpo, dor nas costas, se você tem uma doença reumatológica. Se eu uso corticoide a longo prazo, eu vou ter efeitos tão maléficos quanto o cortisol. Então, eu vou ter aumento da pressão arterial, aumento do risco de AVC, uma série de coisas. E a pessoa automaticamente fica mais... Não sei se deprimida, mas mais triste? Mais triste, exatamente. O cortisol, ele aumenta o risco de depressão e ansiedade, tá? O corticoide a longo prazo, é óbvio, pessoal, que se você precisa usar corticoide pouco tempo, né, com orientação médica e tal, sempre ok. orientação e o corticoide, ele inclusive, nós utilizamos ele na prática médica desde que em pouco tempo. Agora, se eu preciso usar cronicamente, ele pode causar muito malefício, tá? Então, o cortisol, veja, ele causa uma devastação no corpo, né, numa dose alta, que é o hormônio do estresse. Então, se eu estou muito estressado, produzo muito cortisol. Então, pensa que o sorriso, ele é uma forma natural da gente reduzir o cortisol. Olha que coisa maravilhosa. Coisa divina, né? Que coisa cheia. Olha, Deus nos dá essa graça, cheia né? Cheia de graça, pois é. E aí, eu vou ter, então, a liberação de endorfina e serotonina, também melhorando o meu sistema imunológico, tá? Então, o sorriso, as pessoas que sorriem mais, elas se protegem mais contra doenças, tá? Elas têm um sistema imunológico mais forte, tá?
Além disso, elas vivem mais. Tem trabalhos que mostram que as pessoas que sorriem mais, que são mais alegres, vivem de 6 a 10 anos mais. Você tá brincando. Nós vamos viver mais, amiga. Amém, Jesus! E, além disso, tem um trabalho que é muito interessante que mostra que a pessoa que ela dá risada 10 minutos ao dia corresponde se ela fizesse 1 hora de remada. Olha só. Nossa, e remada é uma atividade física totalmente assim, que exige, né? Pela quantidade de endorfina que se libera. Obviamente que ninguém tá falando para ninguém fazer atividade física aqui, porque ela já tá? vai falar sobre isso, porque hein, gente? Eu sou uma super defensora, tô sempre no Instagram colocando a importância. Mesmo. Prescreva atividade física. Mas, falando aí sobre a quantidade de endorfina, tá? Então, gente, o sorriso, a alegria, a terapia do riso é a coisa mais maravilhosa que tem, assim. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente está, né, passando momentos muito tristes aí, né, com a pandemia. Sim. Muitas pessoas com dificuldade econômica. Enfim, muitas pessoas perderam parentes com a pandemia. Mas, apesar disso, a gente ainda precisa tentar enxergar o copo meio cheio, procurar razões para sorrir, né? Exatamente. E, gente, como é importante isso. Às vezes, eu acho que você já deve ter passado por isso. No momento em que tá tendo muitas coisas ruins acontecendo à sua volta, você às vezes dá risada e você se cobra porque você tá... Eu não posso estar feliz, porque o mundo tá triste. Então eu me questionei, como é que eu posso estar feliz? Eu não tô tendo empatia com os outros. Mas quem falou que eu não tava tendo? Eu tava tendo empatia, só que eu também não podia, né, abafar aquele momento de felicidade porque eu estava feliz por algum motivo. E aí foi exatamente nesse momento que eu me questionei que eu recebi várias mensagens no Instagram falando, tá, obrigada. E eu fiz um vídeo no Instagram falando, gente, eu tô muito triste porque eu tô me cobrando. Eu fui super vulnerável. Eu falei, eu tô me cobrando por estar feliz e muita gente tá triste. E aí eu recebi mensagens falando, que bom que você tá feliz, porque eu consigo encontrar em você um motivo para me alegrar. Então, por isso que a gente não pode deixar de ser quem a gente é, porque às vezes as pessoas estão precisando exatamente disso. E aí o que eu queria te perguntar, doutora Ana, maravilhosa, é como a gente chegar nessa felicidade sem precisar também de uma outra pessoa. Se a gente consegue por si só ter essa alegria com algum exercício, existe essa possibilidade? Existem algumas técnicas, né, que a gente consegue sim ativar aí essa sensação, né, de alegria, de bem-estar. Eu acho que a atividade física, acho não, né, já está comprovado que a atividade física... Pega no pé dela. A atividade física é super importante, tá, porque a gente consegue sim, através da atividade física, acionar... ativar a liberação de neurotransmissores da mesma forma da terapia do riso. Então, essas coisas elas acabam se conversando de uma forma bem íntima, então a atividade física é super importante. Além disso, tá, por exemplo, você está num dia que não está legal, você está num ambiente que não está favorável, sabe, ouvir uma música gostosa, algo que te faça... Né? Música é um negócio tão legal. É um negócio que eu né? falo que muda o teu humor, muda o teu astral. Né? Quantas e quantas vezes eu cheguei aqui naquela época trash de Covid, onde eu chegava do hospital assim, dilacerada, chorando, de plantão, e aí eu acabava, sabe, colocando uma música e dando uma, sabe, para ficar mais... Oxigenada no para dar uma respirada, ficar mais feliz. Além disso, a coisa da dança, né? Falei pra você do balé, então, sei lá, você não precisa fazer balé, mas dançar em casa. Fazer o que você gosta, né? O que te faz bem. Fazer uma atividade que você curte, que você gosta. Televisão, hoje em dia a gente tem, né? TV aberta, TV paga, enfim, os streams e tal. Vídeos no YouTube, programa cheio de graça. Assistir a Thaísa, por exemplo, maravilhosa. Você com certeza não vai conseguir ficar muito sério, né, por muito tempo, e você vai sim dar risada. Então, assim, procurar coisas que te deixam mais leves e mais felizes, entendeu? Porque, por exemplo, você já não tá legal, aí você senta na frente da TV e liga naquele programa sanguinário, que a gente não vai falar o nome, pô, não dá, isso entendeu? Te deixa com a energia até mais baixa. Te deixa com a energia péssima, isso vai te levar para baixo, né? Você vai achar que o mundo tá realmente acabando, que o ladrão vai entrar pela tua porta e vai fazer a tua família refém. Agora, se você tá assistindo a Thaísa, com o pé na orelha, maravilhosa, fazendo as maluquices dela, você vai falar, meu, coisa legal isso, né? Essa menina é leve, ela é divertida.
Então, assim, procure os conteúdos que você acessa, as pessoas que você segue no Instagram, né? Faz uma limpa lá, né? E vê se você realmente está seguindo as pessoas que estão te influenciando da forma correta, né? Porque às vezes você está lá seguindo pessoas que têm aquele corpo maravilhoso, escultural, que no fundo só te põe para baixo, porque você sabe que você não vai ter aquilo, né? No fundo, cada vez que você assiste aquilo, a pessoa riquíssima, milionária, que tem tudo que você nunca vai ter na vida, de repente você está olhando aquilo de uma forma que vai te comparando de novo com ela e não olhando para sua vida. Exato, então assim, faz uma limpa, né? Assim, nas pessoas que estão ao seu redor, que você está seguindo, que hoje em dia nessa coisa de rede social, a gente tem que tomar muito cuidado, todo mundo só mostra aquilo que quer mostrar, a parte boa e tal. E eu acho que é isso, fazendo as coisas de uma forma com cautela, a gente consegue sim acessar esses neurotransmissores tão importantes. E eu tenho certeza que tem alguém que está assistindo que está pensando assim, mas eu consigo acessar isso se eu não estiver passando pelo que eu estou passando. E eu queria que você desse o exemplo da sua mãe, que não tem uma condição, por isso que eu falo, ser cheia de graça, independente das circunstâncias, porque a circunstância da sua mãe é uma circunstância que você fala, não tem motivos para estar feliz. Pois e ela mesmo assim... E quem tá no Instagram, né, e me acompanha sabe, minha mãe é uma querida, ela aos 60 anos rompeu um aneurisma cerebral gigante, ela teve um AVC hemorrágico seríssimo, assim, mortalidade de 70%. E ela viveu, né? Ou seja, um milagre já. Um baita do milagre, né? E ela tá viva, ela tá bem, com uma série de sequelas, uma série de limitações. Então, ela não anda sozinha, ela usa fralda, ela precisa de gente para ajudar a dar banho. Uma série de limitações, tá, pessoal? Mas, apesar de tudo isso, ela nunca reclamou de nada, ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre do bem, sempre transmitindo uma coisa muito leve. Faz piada, que você faz contou. Piada, a gente se diverte com ela. E, menina, apesar de, assim, acho que justamente por causa disso, a saúde dela, assim, meu Deus do céu, faz 5 anos já que tudo isso aconteceu, ela nunca mais pegou nada, nem uma gripezinha, né? Então ela tá maravilhosa, uma bênção tremenda. E tá progredindo muito bem, né? Muito bem, evoluindo super bem, cada vez melhor. E é uma baita lição de vida, né? E você também, porque acho que na verdade as pessoas devem falar isso pra você, né? Qualquer pessoa na situação da doutora Ana ia falar assim, nossa, mas a gente tem essa coisa do sofrer. Né? E é óbvio, gente, porque é punk, ninguém tá falando que não é, ninguém tá no seu coração, na sua vida. Eu perdi minha mãe de uma hora pra outra, né? E você enxerga isso também de uma maneira completamente diferente, com sorriso, graças a Deus gratidão. Que ela tá aqui, né? Exatamente. É enxergar o copo meio cheio. Sempre cheio. Ai, eu amei! Agora, só pra gente finalizar, eu quero ver se esse cérebro tá bem bom. Eu vou fazer assim, só umas perguntinhas. Não, na verdade eu vou falar palavras, eu quero que você rime com outras palavras. Amor, mas tem que ser assim, rápido. Ai, meu Deus, tá bom, vai. Amor. Doutor. Alegria. Euforia. Paixão. Coração. Entusiasmada. Cansada. Domingo, né? Foi o inverso. E ser cheia de graça é... ser cheia de graça é sorrir, é enxergar o copo meio cheio, é ter a oportunidade de ter a Thaísa dentro da minha casa, é agradecer a Deus por tudo que Ele tem proporcionado de bênçãos na minha vida. Tudo bom? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Gratidão, que eu sou linda. Linda, amo você. Que Deus abençoe vocês. Te amo muito. Fica com Deus. Você também.